Bom dia, espero que todos estejam bem. Hoje nós não teremos aula online, conforme eu. Bom dia, espero que estejam todos bem. Nós hoje não teremos a aula online, mas a aula será gravada. Eu estou gravando essa aula porque houve um problema técnico. E como eu disse a vocês no primeiro dia, eu estou aprendendo. Então, em alguns momentos eu encontro dificuldade ainda. Então, para que nós não percamos a nossa aula hoje, eu estou gravando. E a aula será da seguinte maneira: eu trabalharei o que está já no fórum, que é a apostila que fala da metodologia científica. Então, eu começarei trabalhando o material que está lá. Vocês depois terão a tarefa de ler toda aquela parte do primeiro capítulo, né, primeira etapa. E também eu farei o comentário do vídeo que eu postei a vocês, que também sugeri que vocês assistissem em casa. Eu vou rodar partes dele e fazer os comentários devidos, associando o que está nesse vídeo e o que está na apostila. E vocês terão uma tarefa também. Essa tarefa, eu estarei criando um fórum, justamente o nome do fórum será Tarefas, e ali vocês, então, deverão postar a tarefa de vocês. Combinado? Já tenho que dizer de antemão que uma aula gravada não é a mesma coisa que a aula online. Porque na aula online, nós temos as possibilidades da interação. Vocês têm a possibilidade de abrir o microfone e, então, fazer os comentários, as contribuições, o que torna a aula muito mais atrativa. Apesar de que, mesmo assim, mesmo tendo essa ferramenta, não é a mesma coisa que uma aula presencial. A aula presencial é outro patamar, né? Outro nível. Nós temos a presença humana, o calor humano, que torna tudo mais interessante. Mas, visto os tempos difíceis que estamos vivendo, é a possibilidade que temos hoje. Bom, então, sem mais delongas, vamos à aula. Nós temos, eu vou compartilhar com vocês a tela e vou colocando as questões e discutindo para que vocês depois possam acompanhar. Nós estávamos trabalhando duas questões bem relevantes, né? Uma delas é sobre a distinção entre o conhecimento científico e o conhecimento que nós chamamos de senso comum. Isso para retomar a nossa aula anterior, né? A produção desses conhecimentos, ambas as produções são importantes, mas elas servem a fins diferentes, né? Então, o conhecimento científico, como nós vimos, né, baseadas em pesquisas efetivamente desenvolvidas. Para isso, nós temos instrumentos que, adequado a cada pesquisa, nós vamos ter as hipóteses levantadas, né? Nós vamos ter a verificação dessas hipóteses para ver se elas se sustentam ou não, se elas se confirmam ou não, né? Então, nós temos procedimentos metodológicos. Esses procedimentos metodológicos dão à pesquisa o seu caráter de cientificidade. Já o senso comum, por outro lado, ele é desenvolvido no conhecimento empírico, no conhecimento do dia a dia, naquilo que é observado. Então, são saberes promovidos a partir do olhar não investigativo. É um olhar por experiências. E essas experiências, normalmente, elas são repassadas geração após geração. E na maior parte das vezes, o repasse dessas informações se dá de maneira oral. E aí, na aula passada, eu comentava com vocês que
quando nós falamos em características orais ou tratar de conhecimentos através da oralidade, gera em muitas pessoas a ideia de que isso não faz sentido e de que isso não deve ser considerado como uma produção de saber. Mas nós vimos também que isso é um equívoco, que essa produção de saber tem o seu valor e muitas vezes, mesmo que as pessoas não tenham o conhecimento técnico para verificação, para checar se isso de fato é verdade ou não, né? Verdade científica, estou falando, mas essas pessoas detêm um conhecimento que se sustenta. Então, o vídeo que nós vimos, ele vai falar exatamente disso, né? O que é que esse vídeo trata? Esse vídeo justamente traz sobre o conhecimento que povos indígenas de várias etnias e de vários lugares, não estamos falando de indígenas, por exemplo, de regiões distantes do Brasil ou de outros países. Nós estamos falando de pessoas, por exemplo, os maia, né? O povo maia desenvolveu um conhecimento astronômico que chama atenção até hoje. E a grande pergunta é: qual a questão que estava em pauta, visto que eles não tinham o conhecimento que nós chamamos de científico? E como que esse conhecimento se processou de tal forma que hoje chama atenção ainda de estudiosos? Então, esse me parece um bom exemplo para que se quebre a imagem que se tem de que a produção do conhecimento, que não é o conhecimento científico, tem o seu valor. Então, por que eu tenho trabalhado isso nessas duas aulas? Justamente para que não se crie uma imagem de negatividade em relação à produção do conhecimento que nós chamamos de senso comum. Então, vamos lá. Vamos tentar compartilhar a tela. Interpretados astros está presente em diversas culturas. Desde os primórdios. Com o passar do tempo, cada povo desenvolveu uma técnica peculiar, nomeou as estrelas e aprendeu a decifrar os sinais vindos do espaço a seu modo. A metodologia é a mesma, a conclusão é a mesma, porque a natureza se comporta da mesma maneira. Qual é a relação dos calendários maia com o tal fim do mundo em 21 de dezembro desse ano? Se o homem branco se não parar a fábrica dele, então, é isso aí que vai fazer acabar o nosso mundo. Não é à toa que o município de São Gabriel da Cachoeira foi escolhido para receber o Observatório Indígena. Aqui a gente tem uma visão mais ampla das estrelas, graças à posição geográfica privilegiada, bem na linha do Equador. O Cacique tem uma primeira curiosidade. O senhor tem relógio? Esse relógio eu não tenho, não. Como é que o senhor faz para se orientar? Hoje a ciência nos ajuda a entender com mais detalhes como o universo interfere na nossa vida aqui na Terra. Mas um olhar um pouco mais atento ao nosso passado tem revelado que os povos tradicionais sabiam muito mais sobre essa relação do que imaginavam.
muitas vezes com uma precisão de deixar qualquer telescópio míope. E ninguém melhor do que representantes desses povos para nos contar um pouco mais sobre os céus da Amazônia. Com a proximidade do tão anunciado fim do mundo, alarmado pelos quatro cantos por seus especialistas do calendário maia, a cultura astronômica dos povos tradicionais, ou etnoastronomia, voltou a ser o centro das atenções. Como um povo sem a tecnologia de hoje conseguia interpretar com tanta precisão eventos astronômicos e meteorológicos? A civilização maia, que habitava a região da América Central, tornou-se o mais emblemático desses povos, até por possuir um calendário similar ao nosso, além de uma arquitetura exuberante. Nós vamos conhecer um pouco mais com quem entende do assunto. Qual é a relação dos calendários maia com o tal fim do mundo em 21 de dezembro desse ano? O Sol, ele também está em órbita em relação ao centro da nossa galáxia. Muitas vezes a gente estuda os planetas mais próximos, né, e a gente esquece que no universo existem também muitas outras galáxias e existem um sistema muito, muito complexo. Essa volta que o Sol dá ao redor da galáxia, ela é um ciclo de 26 mil anos, que faz parte de um ciclo maior da nossa galáxia, de 104 mil anos. Então, os maias conseguiram prever um fenômeno que era exatamente o encerramento ou o ponto de retorno desse ciclo, o recomeço desse ciclo, que foi equivocadamente comparado ao fim do mundo. Então o mundo não vai acabar, pode ficar despreocupado. Pode ficar despreocupado que certamente o mundo não vai acabar. O ciclo recomeça. E os maias foram muito além. Eles criaram o que a gente pode chamar hoje de observatório astronômico. Eles criaram locais onde o céu é muito privilegiado, verdadeiros espaços de observação, e através desse espaço de observação eles conseguiam, por exemplo, muitas vezes prever todo o movimento do Sol, Lua, relacionar isso com as datas, e essa informação consegue chegar até hoje. Então, vocês perceberam no vídeo um astrônomo, né, fazendo uma discussão com o repórter e mostrando a realidade indígena. E o que ele diz ali é que esse povo maia, por exemplo, foi um povo que pode deixar qualquer grande telescópio, né, surpreso com a sabedoria produzida por aquele povo. Eles conseguiram construir observatório naquela época, né, sem o que nós chamamos de tecnologia atual. E com isso, eles conseguiram observar, verificar, né, os movimentos do Sol, os movimentos gerais, e qual o impacto que isso tinha, por exemplo, na vida do ser humano aqui na Terra. Então, eles conseguiram estabelecer uma inter-relação, mesmo que eles não tivessem a produção do que nós chamamos de método científico, através do qual se chega a determinadas conclusões. Essa foi uma produção de um conhecimento tradicional, mas que não podemos pautá-lo dentro da produção de um conhecimento científico. Não houve ali, de uma maneira formal, o levantamento de hipóteses, por exemplo. Não houve ali a aplicação de métodos que nós poderíamos chamá-los científicos para chegar às conclusões a que eles chegaram. E aí nós vamos perceber ainda na outra partezinha do vídeo, que eu fiz um recorte, né, que os povos na Amazônia brasileira são muitos os povos que lá vivem.
Mas eles selecionaram um lugar, que seria para estabelecer um observatório também, para observar os movimentos dos astros, do Sol, enfim, né? E foi escolhido justamente São Gabriel da Cachoeira, que está na região amazônica, justamente porque esse lugar foi considerado um lugar privilegiado. Privilegiado em termos geográficos, porque ele está localizado num lugar onde a visibilidade do céu, bem como as estrelas, tudo que é possível observar, né, no céu, está com uma condição muito boa. Seria o melhor lugar para estabelecer esse observatório e, então, desenvolver pesquisas de caráter científico. Ou então, aí, achei oportuno, né, trazer esse vídeo e seu recorte, justamente para que se perceba que esse conhecimento é um conhecimento tradicional. Mas nós podemos perceber que vários outros são conhecimentos tradicionais, não somente ligado aos povos indígenas. Por exemplo, além desse conhecimento que foi mostrado, nós podemos pensar, por exemplo, nas mulheres em regiões rurais, que ainda essa atividade existe, né? Ela existiu há um tempo, depois ela foi substituída pela medicina, né? A medicina científica, a medicina do conhecimento a partir da academia, né? Mas se nós pensarmos nas mulheres que eram consideradas as parteiras, né? Que ajudavam as mulheres a dar luz aos seus filhos, essas mulheres também tinham um conhecimento que não era pautado no conhecimento chamado científico. Tampouco eram mulheres que tinham feito algum tipo de formação acadêmica, mesmo que de nível técnico. Elas não tinham esse conhecimento. Mas elas sabiam, por exemplo, como lidar no momento do parto, quando os bebês não estavam bem posicionados. Era necessário posicionar o bebê para que ele pudesse nascer. E esse conhecimento era um conhecimento repassado de mulher para mulher, de mãe para filha, e assim por diante. Então, novamente, mais um exemplo de conhecimento não científico e com resultados bastante significativos. Não significa dizer que essas práticas eram sempre positivas. Não. Muitos foram os casos de mortalidade infantil, mortalidade de mães, né? Mas era o único recurso que as pessoas nas áreas mais afastadas, principalmente nas áreas rurais, podiam contar com essas mulheres, né? Bom, mas no Paraguai nós temos um outro exemplo interessante, né? O Paraguai tem a tradição do conhecimento das ervas para os chás, as ervas usadas para o tereré, que é uma prática no Paraguai, né? Um patrimônio paraguaio. E essas mulheres no Paraguai, elas são chamadas jujeiras. Jujeiras. As jujeiras conhecem muito bem a arte da seleção das ervas para determinado tipo de necessidade. Então, se alguém tem um problema estomacal, por exemplo, ela sabe que tipo de erva pode ser combinada e qual o resultado que isso dará. Então, é um conhecimento novamente empírico, não é um conhecimento baseado na formação escolar, na formação acadêmica, né? Mas são conhecimentos também repassados de geração a geração e também pela oralidade. Dentro da metodologia de pesquisa, existe uma das metodologias que nós discutiremos mais tarde, né? Que justamente toma como método para a coleta de material para ser analisado, né? E vai justamente tomar a coleta a partir de narrativas orais. Então, veja que o conhecimento oral ele passa a ter um valor. Segundo David Olson, que eu já comentei, ele tem um livro chamado O Mundo no Papel. E nesse material, o que é dito é justamente que a escrita, ela acabou ganhando um status bastante elevado, que tudo aquilo que está escrito seria verdade. E uma verdade inquestionável.
Então, se está escrito, é fato. Se está escrito, é verdade. Tudo aquilo que é oral pode ser diluído ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, um conhecimento tradicional adquirido e repassado para um outro, ele pode ser repassado a partir da memória do sujeito que conta. E quando nós tomamos a memória do sujeito que conta, nós podemos questionar. Por exemplo, será que esse sujeito está repassando da forma exatamente como entendida pelos outros? Ou ele está acrescentando algum dado? Ou ele está omitindo talvez um outro dado que seja relevante, né? Então, muitas vezes nós achamos que tudo aquilo que é repassado pelo oral, ele pode ser questionado, ele pode ser fragilizado, pode ser fragmentado. E por essa razão, há uma ideia colocada de que o conhecimento repassado pela oralidade é um conhecimento frágil, não se sustenta. Mas não é isso que nós vemos nos exemplos que eu trabalhei, né? O exemplo das judeiras, o exemplo das mulheres parteiras, o exemplo do conhecimento indígena sobre astronomia. Então veja que esses elementos fortalecem a ideia de que nós precisamos tratar a produção desses dois conhecimentos pensando onde ele está sendo produzido, para quem ele está sendo produzido e o que se deseja com esse conhecimento produzido. Então, se nós temos o conhecimento científico, ele responde a cada uma dessas perguntas, né? Por que eu produzo um conhecimento? Porque nós não vivemos de forma estática, né? Os fatos da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso entorno, do nosso dia a dia, esses fatos, eles são passíveis de sofrerem mudanças. Mas nós buscamos a pesquisa para trazer respostas que possam melhorar o nosso padrão de vida, a nossa forma de viver, as nossas angústias, as nossas grandes perguntas. Então, por isso, a produção da ciência. Talvez o melhor exemplo hoje seja a busca da vacina para a Covid, né? Nós estamos vendo vários laboratórios aí trabalhando na perspectiva de busca de uma vacina com 100% de resposta positiva. E a grande discussão é que nós temos algumas com 70%, outras com 75%, e finalmente nós temos uma que está prometendo o 100%. Essas vacinas todas passaram por testes do laboratório, primeiro para que se chegasse a um termo de que essa vacina resultaria, né, a que as pessoas não contraíssem a Covid, né? Mas sabemos também que por trás de toda essa produção há um componente político, né? E que esse componente político também é importante de ser trazido para a produção do conhecimento científico. Porque toda produção, ela tem na sua base, né, um componente político. E quando eu estou falando de componente político, eu não estou aqui pensando em partido, não estou pensando em presidente, nem nada. Eu estou falando político em termos de posicionamento do que se quer. Qual é o público? E se é um público, para que esse público e não outro? Será que é para todos? Então, esses são recortes políticos. Por que eu faço essa escolha e não aquela? Mas agora vamos à parte do texto que nós estamos com ele aí. Vamos iniciar a apresentação novamente.
Eu espero que vocês estejam vendo. Bom, aqui nós temos a apostila que está postada no SIGA. Essa apostila é interessante porque ela tem uma orientação bastante boa. Certamente que nós não trabalharemos somente com esse material. Esse é um dos materiais que nós vamos trabalhar. Aqui nós vamos ter a primeira parte, né, na qual nós vamos trabalhar o conhecimento empírico, filosófico, teológico, o científico, e a pergunta, o que é método? E o que é metodologia? O que é pesquisa? Então, essa primeira parte nós trabalharemos hoje, e depois vocês terão algumas atividades complementares, estarão postadas no próprio SIGA, e no SIGA, no link, no fórum, né, tarefas. Bom, então vamos lá. O que é que nós temos aqui inicialmente? Inicialmente nós vamos ter justamente alguma definição, né, acerca de cada um desses conhecimentos, né? Então, o conhecimento que é chamado empírico, ele vai ser aquele conhecimento, conforme eu vinha abordando, né? O conhecimento prático, popular, vulgar, alguns chamam assim, ou senso comum, talvez seja o mais usual, né? Chamar de senso comum. Mas esse é um conhecimento que, conforme diz aqui na apostila, é obtido pelo acaso. Vamos pôr acaso entre aspas, né? Que, na verdade, esse acaso nada mais é do que a observação de um fato, observação de um dado ponto, observação de um objeto, observação do movimento de determinadas ações. Então, esse acaso, na verdade, acaso seria como se nós estivéssemos na rua e por acaso encontramos um acidente, vimos um acidente. Não. O acaso aqui desse ponto, ele é tomado como observação. Tá? E aqui está falando que isso se dá a partir de várias tentativas e que vai implicar em acertos e erros. Com certeza, para que o povo maia chegasse à criação daquele observatório que vocês viram no vídeo, e vocês lembram que grandioso, que monumental é a construção daquele equipamento, pode-se dizer assim, né? Uma construção que tinha o valor de um equipamento, porque a partir dele é que as observações eram feitas e percebidos os movimentos dos astros, do Sol, e qual o impacto que isso tinha sobre os seres humanos na Terra. Então, veja, isso não foi um acaso. Também nós não podemos chamar de conhecimento científico, porque no período da criação, nós não tínhamos ainda essas metodologias estabelecidas. Então, foi mais por observação e por tentativas, por acertos, por erros, eles conseguiram chegar àquele equipamento. Aqui ainda está dizendo que o conhecimento empírico é o estágio mais elementar do conhecimento. Então, assim, seria aquilo inicial, né, introdutório. E, então, baseado nas observações sobre a vida diária. Então, veja, aqui a gente já elimina a questão do acaso, né? Mas a gente entra com a questão da observação. Quando eu falo vida diária, estou falando de qualquer fenômeno da vida diária. Pode ser um fenômeno relacionado à saúde, pode ser um fenômeno relacionado aos usos e costumes, pode ser relacionado à medicina alternativa, enfim. Qualquer elemento que tem relação com a vida diária, ele pode produzir um conhecimento chamado empírico. Ele é chamado de saber subjetivo, porque ele está bastante ligado naquilo que as pessoas acreditam, na sua subjetividade, né? E as bases são experiências também subjetivas. Aí aqui traz alguns exemplos, o conhecimento de uso de plantas, né, na cura de determinadas doenças. Eu citei antes o exemplo das mulheres no Paraguai, que são as chamadas judeiras, né, que elas conhecem muito as plantas, as ervas,
Aqui no Brasil tem um outro exemplo, a Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança teve uma inserção bastante grande, e hoje ainda tem, nas áreas mais interioranas do Brasil, né? Nas áreas mais rurais, mais afastadas dos grandes centros urbanos, onde a medicina tem todo um desenvolvimento, um aparato de atendimento, de resposta, né, na cura de doenças. Mas a Pastoral da Criança, ela justamente desenvolveu toda uma tecnologia de conhecimento baseada nas plantas, justamente buscando cura e também contribuindo para que a mortalidade infantil diminuísse. Nas áreas mais afastadas, mais interioranas, havia um índice, e aí deixo uma tarefa para vocês, procurarem índices, depois vai estar no CIGAR, né? Índices, por exemplo, de mortalidade infantil nas áreas mais afastadas dos grandes centros. E a Pastoral da Criança, então, desenvolveu todo um trabalho de pesagem dessas crianças, acompanhamento na área nutricional, mas a nutrição era baseada em materiais alternativos, em alimentos alternativos, muitas cascas, que casca normalmente é descartada, né? Então era ensinado a fazer a partir de cascas, a partir de talos, a partir de folhas, de tubérculos, enfim, vários foram os elementos usados a partir do conhecimento chamado empírico, né? Essas pessoas produziram esse conhecimento e o resultado foi muito importante. A mortalidade infantil nessas áreas teve um declínio bastante acentuado. Então, uma das tarefas será essa. A busca que vocês farão será via internet mesmo. Agora é a nossa ferramenta, né? Estamos o tempo todo em frente ao computador e essa é a nossa ferramenta. Outro conhecimento importante é o conhecimento filosófico. Esse conhecimento, ele compreende, né, os estudos da relação homem com todo o universo. Então, é aquilo que se conhece, que se caracteriza como mistério, tá? Então, tudo que está no universo, para nós, é um mistério, né? Então, baseia-se muito no uso da razão, tá? E esse uso da razão que vai nos levar a conclusões ou hipóteses sobre as coisas, sobre os fenômenos observados, sobre aquilo que para nós é um mistério, né? Ele vai ter uma área de abrangência, né? O conhecimento filosófico. E essa área de abrangência, ele está também centrado nos estudos sobre ética, sobre a estética, a lógica, política. E a busca de compreender a realidade no seu contexto mais universal, ou seja, no seu universo mais amplo, né? E aqui nós temos dois filósofos que se dedicam a olhar essa questão da produção do conhecimento, que é Serge Bervian, em 2002, né? E eles vão dizer o que está posto aí, né? A base do conhecimento filosófico é a reflexão. Então, é por intermédio desse conhecimento que o homem passou a entender o sentido da vida e do universo. Aí eu faço uma pergunta, né? Ele passou a entender o sentido da vida. Mas para nem toda pessoa o sentido da vida está claro, né? Está posto. Há ainda uma busca sobre isso. Mas aí nós vamos ter um conhecimento que é de caráter filosófico. Não é um pouco diferente, por exemplo, do que nós vimos anteriormente, que é o conhecimento empírico. O conhecimento empírico, ele não toma como base o que toma o pensamento filosófico. O pensamento filosófico tem essas interfaces, né? Com a ética, com a estética, com essas outras, com a lógica, né? A política. Já nós não vamos perceber esse mesmo componente na produção do conhecimento empírico. A outra produção de conhecimento é o conhecimento teológico. Então, o conhecimento teológico, ele é o produto do intelecto do ser humano que recai sobre a fé. O anterior, o filosófico, não está necessariamente ligado à questão da fé. Já o teológico, sim, ele está amparado do conhecimento da fé, né? E ele se manifesta também diante do mistério, ou algo que é oculto, que nós não enxergamos.
mas que provoca curiosidade, estimulando a vontade de entender aquilo que se desconhece. Então, muitos são os fatos que desconhecemos, né? Por exemplo, a grande pergunta é: somos mortais, vamos morrer, mas o que acontece depois da morte? Há vida após a morte? Aqueles que têm fé acreditam que sim. Os que não têm fé vão atribuir outras formas, que somos tão somente um corpo e que quando morremos tudo acabou, né? Não tem mais nada a acontecer. Mas isso está baseado na fé. É um produto da fé, produzido pela fé, sobre aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Bom, é um conhecimento sistemático, porque tem origem, tem significado, tem finalidade e tem um destino. Então, para que se conheça, se compreenda, inclusive, né, esse conhecimento teológico, nós temos que pensar e talvez entender, né, como uma obra de Deus. Os que professam uma fé cristã vão sim ter a convicção de que tudo isso é uma obra de Deus. Aqueles que não professam a fé cristã depositam, né, a sua compreensão em outro lugar. E a fé é algo que não se vê. Então, veja, o conhecimento teológico, ele está centrado na questão da fé, né, no conhecimento através da fé. E aí nós vamos ter o que nos interessa, né, mais de perto, que é o conhecimento científico. Que o foco desse conhecimento ele vai diferir radicalmente de todos os outros, né? Ele vai diferir do empírico, do filosófico, também do teológico, porque procura conhecer além do fenômeno e resulta numa investigação metódica, sistemática da realidade, buscando as causas dos fatos e as leis que regem, né? A característica, então, é a verificabilidade. O que é essa verificabilidade? É o levantamento de hipóteses, que podem ser comprovadas ou não. Aqui no texto está dizendo que as hipóteses podem ser comprovadas. Comprovada significa um resultado positivo para as hipóteses que eu havia levantado quando eu iniciei o meu estudo, né? Mas o resultado pode ser positivo em termos de confirmar a hipótese inicial, mas pode ser negativo, cujo resultado vai diferir, talvez em 100% do que eu havia levantado como hipótese. Mas se o resultado for negativo, ele tem validade? Tem validade. Porque a validade é justamente a contribuição que dará para o que eu tenho buscado. Exemplo, a busca da vacina da Covid. Os laboratórios que se dedicaram a estudar o vírus, ver como ele se comportava, né? Quais os desdobramentos desse vírus na ação dentro do organismo, dentro do corpo humano, né? As testagens da vacina, elas foram pautadas em hipóteses levantadas pelos pesquisadores. Mas a vacina descartada foi justamente aquela cujo resultado não foi o esperado. Então, quando ela foi proposta inicialmente, os cientistas olhavam buscando a que ela desse resultado positivo quando aplicada no ser humano. Mas se o resultado foi negativo, ela não está pronta, ela não pode ser usada, ela será descartada. Então, a produção desse conhecimento é extremamente importante, porque ela poderá trazer, né, o resultado a que se espera e, dessa forma, contribuir para a vida humana. Então, o conhecimento falível, porque não é definitivo. É fato, o que nós vemos no próprio exemplo da vacina. Aquela vacina que não deu certo, o resultado não foi definitivo no sentido de agora a gente não faz mais nada. Não, ela deu indícios, ela deu pistas para que as pesquisas prosseguissem e chegássemos a um bom termo. Então, os estudos precisaram ser refeitos, olhados por outro ângulo,
para buscar um resultado que realmente fosse satisfatório. Bom, também ele está em constante renovação e construção. E foi o que aconteceu com o exemplo da vacina, né? Foi se renovando o estudo, a aplicação foi sendo reconstruída, de tal maneira que nós temos vacina de 100%. Então, segundo Galeano, 79, o conhecimento científico, além dos fatos, né, a procura desvendar a realidade. Então, que realidade temos? Eu estou usando o exemplo da vacina, mas nós podemos pensar em exemplo de qualquer outra natureza, né? Mas isso pressupõe a pesquisa, né? Então, nós precisamos ter essas questões da pauta quando nós pensamos no conhecimento científico. O outro ponto que os autores trazem é justamente que esse conhecimento científico, ele transcende os fatos. Então, ele vai além de explicá-los, né? Ele busca descobrir as relações, né, com os outros fatos, ampliando o conhecimento. As relações entre os outros elementos, né, os outros fatos, vai ampliar aquilo que eu estou propondo como conhecimento, como produto, né, a ser desenvolvido. Ele é analítico, então todo conhecimento científico, ele é analítico, porque ele estuda e explica os fatos. Então, veja, não é somente estudar, mas buscar a explicação. Por quê? Isso está acontecendo por quê? E vai se decompor em partes. Eu não posso olhar o todo, preciso olhar partes. Por isso que todo projeto de pesquisa, ele precisa ser pontual. Ele não pode propor um escopo muito amplo, porque nós temos um ponto a ser tocado, e se eu deixar o objetivo, né, muito aberto, eu corro o risco de não dar conta, de não ter uma resposta plausível, né? E a análise, então, que eu vou fazer dos elementos, ela vai ter, né, como objetivo desvendar os elementos que compõem essas inter-relações que formam o todo. Então, esses são os pontos realmente importantes quando eu penso em conhecimento científico. Mas veja que são muitos pontos. Nós temos ainda outros. Ele requer exatidão e clareza. Então, eu não posso aplicar uma vacina num ser humano se eu não tiver exatidão. Por isso, nós vimos a grande discussão na mídia, né, televisiva, principalmente nos jornais, né, falando que era preciso que a Anvisa, que é o órgão nacional, né, desse o aval para que as vacinas pudessem ser aplicadas no povo brasileiro. Por quê? Porque a busca era justamente da exatidão. Ela precisa ter um mínimo de eficácia, de resposta positiva. Eu não posso aplicar na população uma vacina, por exemplo, com 50% de possibilidades. Com isso, ao invés de trazer um resultado objetivo, significativo para a população, eu posso provocar um problema mais grave ainda. Então, a busca de exatidão, de clareza, né? Essas são as condições indispensáveis. Então, veja, aqui são pontos que nós, quando olhamos para outra produção de conhecimento, filosófico ou empírico, esses pontos não vão aparecer lá. Então, são mais questões que vão separando, né, o lugar de cada um, a posição de cada um, o objetivo de cada um. Bom, esse conhecimento também é comunicável, porque o propósito é justamente informar. Uma das questões que se levantava, né, na discussão em relação à vacina era justamente isso. Ainda não foi comunicado ou publicado, né, resultados substanciais para que ela possa ser aprovada. Então, esse comunicável é justamente isso, é dar o amparo científico e público. É preciso conhecimento dos demais, né? É preciso comunicar a que se chegou.
A importância, por exemplo, das revistas de publicação científica, os simpósios, os seminários, os congressos, né? São os locais onde os resultados são publicados, são comunicados, são socializados com o público, talvez, que venha se interessar por esse tema, né? Porque os temas são absolutamente pontuais, mas também distintos uns dos outros. Bom, então o propósito é informar e deve ser compartilhado, não só com a comunidade científica, mas com a sociedade toda. Então veja que a discussão que nós estamos acompanhando, eu acredito que vocês também, né, que está em toda a mídia, é justamente sobre isso. E as pessoas se perguntam o tempo todo, sim, mas ainda não tem vacina para todo mundo? Vai demorar? Aqui no Brasil as coisas estão indo devagar. São questões, sim, cruciais, mas que a grande demora se deu no Brasil por causa do selo da Anvisa, que para que ela desse o selo, ela também exigia um protocolo. E enquanto esse protocolo não fora 100% apresentado, o selo também não foi dado. Então, uma das demoras esteve nessa questão. E quem acompanhou a mídia viu a grande discussão, né? Da necessidade desse selo da Anvisa. Outro ponto é que ela é verificável, o que quer dizer que precisa comprovação dos fatos para se tornar verdadeiro. Então, assim, a verificação é extremamente importante nos passos de pesquisa, né? Depende também da investigação metódica, e isso exige etapas, normas, técnicas, portanto, estabelecendo um método pré-estabelecido. O método é sempre muito importante na questão da pesquisa, da produção do conhecimento científico, né? Eu não posso aplicar qualquer método, eu tenho que escolher dentre as metodologias aquela que se adequa melhor à proposta que eu tenho. Se é no campo da medicina ou se é no outro campo, a situação é a mesma. É necessário que nós tenhamos a investigação metódica, é necessário que se leve em conta as etapas, né? Quais são as etapas? Por isso, toda proposta tem que ter um cronograma. Nesse cronograma, o sujeito, o pesquisador, estabelece as etapas do seu estudo, né? Quais normas, quais técnicas usadas, né? E qual a metodologia que eu estabeleço previamente? Bom, para esse tipo de estudo, a metodologia que melhor se adequa é essa. Exemplo, na área de humanas, trabalhamos muito com pesquisas de caráter qualitativo. E a metodologia de pesquisa pode ser a pesquisação, pode ser a pesquisa de caráter etnográfico, pode ser uma pesquisa essencialmente etnográfica, pode ser uma pesquisação, que depois vamos falar um pouco de cada uma delas, né? Mas, nas exatas, o tipo de pesquisa qualitativa, ela perde um pouco de força e ganha força a pesquisa quantitativa. E aí nós vamos usar dados estatísticos, nós vamos usar muitos aportes oriundos da matemática, né, que são importantes, e que também nós veremos na sequência. Bom, continuando, ele também é sistemático, mas é também explicativo, porque busca explicar os fatos reais, né, dando respostas aos porquês. Então, as nossas grandes perguntas, né, essas perguntas, elas precisam ser respondidas. Por isso, busca-se, né, os fatos reais e busca-se dar respostas às perguntas. É aberto e cumulativo, porque permite constantes aprimoramentos e novas descobertas, segundo Galeano 79. Então, assim, já há um conhecimento, eu parto de um conhecimento, por isso cumulativo, né? A vacina, por exemplo, ela não partiu do zero. Ela partiu de pesquisas que já estavam em desenvolvimento em relação ao H1N1, por exemplo, né?
que também era um vírus que teve um peso aí bastante severo, claro que não no mesmo patamar do vírus da Covid, do SARS, né? Mas que já tinha resultado numa vacina e que essa vacina já tinha um dado positivo. Então, fazer ou criar, né, uma nova vacina para o Covid que temos hoje, não partiu do zero, partiu de um conhecimento já processado, com resultado positivo, que resultou naquela vacina para o H1N1. Então, houve um ponto de partida, né? Não partiu do zero. Mas partindo dali, evidentemente precisou aprimorar, precisou descobrir outros elementos, porque não é o mesmo vírus, é uma mudança. Então, era necessário investigar que mudança é essa, que mutação aconteceu, para então propor uma nova vacina. Esse conhecimento também ele é aberto, porque não existem barreiras que o limitem. Razão porque muitos laboratórios de várias partes do mundo, inclusive no Brasil, se dedicaram a fazer essa pesquisa. Então, não há barreira, não é exclusividade de um lugar, né? Mas é aberto. E é útil também porque proporciona ao homem um instrumento valioso para o domínio da natureza e a reforma da sociedade em benefício do próprio homem. Então, a ideia final é essa, né? Por que se faz pesquisa? Se faz pesquisa justamente para isso, para que a própria sociedade ganhe, para que haja benefício para o ser humano. Então, essa é a ideia. Se nós pensarmos, por exemplo, em pesquisas na área do plantio, né? A mesma coisa, nós vamos ver mutações genéticas nas produções dos alimentos. E uma discussão bastante grande, severa, intensa, até que ponto essas mudanças são positivas, mas todas elas vêm com o objetivo de gerar melhor qualidade aquilo que é produzido no campo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, mas hoje nós temos as melancias sem semente. Essa melancia sem semente é resultado de pesquisa. E aí vamos ver outras mutações, né, nos alimentos que são provocadas pela pesquisa. A Embrapa é o grande órgão responsável pelas pesquisas na área de alimentos. Aqui nós temos um quadro bastante significativo. Eu acho que é um quadro resumo de tudo, né? O que é que contém o conhecimento popular, o que é que contém o conhecimento científico, o que contém o filosófico e o que contém o teológico. Então, nós vamos ver que alguns pontos são comuns a ambos, né? Todos eles. E há os que separam bastante significativamente um do outro. Então, por exemplo, no conhecimento popular, nós vamos ver que ele é valorativo, ele é reflexivo, assistemático, porque ele não usa o pressuposto da pesquisa em termos de etapas, né, métodos, enfim. Então, assistemático, sem sistematização. Ele é subjetivo, ele é verificável também, ele é falível e ele é inexato. Aí, essa questão do inexato, eu coloco uma grande interrogação, porque quando nós vimos lá o vídeo, depois vocês podem assistir novamente, né, ele está disposto na página, nós vamos ver que o povo maia conseguiu com muita exatidão respostas ao que eles buscavam. E, bom, isso sem ter os elementos necessários como tem o da produção do conhecimento científico. Então, o inexato é um tanto quanto questionável. Se nós olharmos a questão do povo maia, nós vamos ver isso. Se nós olharmos a questão das parteiras nas comunidades afastadas, nós vamos ver que em muito elas contribuíram e em muito elas tiveram um ganho positivo, né, em auxiliar as mulheres a trazer os seus filhos ao mundo. Mas houve inexatidão também, porque nós tivemos também mortalidade infantil e mortalidade de mães.
evidentemente, talvez o número não seja, vamos pôr entre aspas, tão alto, mas houve. E se uma vida foi perdida, já temos aí um ponto negativo. É uma vida perdida, né? Então, inexatidão não sei se daria para deixar exatamente assim, um pouco questionável. No conhecimento científico, ele é real, porque disse factual, né? Temos um fato. Ele é contingente ao invés de reflexivo. Ele é sistemático em oposição ao popular, que é assistemático. Ele é verificável, ao passo que no conhecimento popular ele não é assim, né? E ele é falível, assim como é também no popular. Ele é aproximadamente exato. Então, assim, podemos ter exatidão ou não. No caso da vacina, nós vimos que há aquelas com 70% de eficácia, 75% de eficácia, e a última dizendo 100% de eficácia. Então, a exatidão, ela pode estar aí não no limite do 100%, mas numa variável, né? Já o conhecimento o conhecimento científico e o conhecimento teológico, nós também vamos ter pontos comuns e pontos que os dois divergem. Ambos são valorativos, porque eles partem de um critério de valor, né, de valoração. O conhecimento filosófico é de caráter mais racional, ao passo que o teológico é inspiracional, porque parte da fé, então é uma inspiração, não é uma questão da razão, né, até porque a fé, a razão não explica. O filosófico ele é sistemático, mas o teológico também tem a sua sistematicidade. O filosófico é não verificável, o teológico também não. Ambos são infalíveis e ambos são exatos dentro da sua perspectiva. Agora aqui tem uma tarefa. Eu já tinha dado uma tarefa anterior, então vocês terão duas tarefas. Que eu, logicamente, vou postar no SIGA. Vamos ler para que fique bastante claro e explicar. É importante que você reflita sobre os assuntos discutidos até o momento. Aí vem o exercício. Vocês irão associar a teoria do que foi até aqui apresentada com a sua realidade. Para isso, identifique exemplos de conhecimento, senso comum, teológico, filosófico, científico, no cotidiano de sua casa, na família, no trabalho, na leitura de jornais, revistas, na televisão. Compartilhe com seu grupo de estudo, discuta-os. Após a discussão, encaminhe as respostas ao tutor, através do ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Essa troca de experiências, com certeza, vai auxiliar na compreensão do que dizem os autores. Na medida em que eu fui trabalhando cada tópico dessa aula, eu fui trazendo exemplos práticos. Então, a proposta é justamente essa. Vocês vão olhar o que diz a teoria, cada um desses pontos, né? E vocês vão buscar identificar exemplos, e vocês vão trazer exemplos. Então, vocês vão trazer um exemplo do senso comum, um do teológico, um filosófico e um científico. Aonde que vocês vão buscar esse conhecimento? Vocês vão buscar, eu sugiro, na família, em casa, no trabalho, enfim, né? Como assim buscar? Vocês vão, talvez, conversar com o pai, com mãe, irmão, ou trazer das lembranças de vocês sobre a família, né? Como que elas lidam com essa questão do senso comum? Será que esse lidar com o senso comum, no conhecimento de chá caseiro, por exemplo, na produção de determinado produto, eu não sei, vocês vão conversar e vão trazer e escrever. No teológico, a família tem um conhecimento teológico, se tem, como é que isso se processa? A família tem hábito, por exemplo, de fazer leituras de caráter religioso, seja da Bíblia ou seja de outro material, né? Como que esse conhecimento teológico acontece na vida de vocês?
Filosófico, a mesma coisa, e científico, a mesma coisa. Então, para cada um desses conhecimentos, vocês vão pensar uma situação de exemplo da família, da casa ou da sua vida. Tá? Nós não vamos ter aqui a possibilidade da interação, porque essa aula é gravada. Então, na próxima aula, vocês já devem ter postado essa atividade. E um ou outro vai poder comentar, para que a gente tenha uma interação. E também a gente feche essa etapa. Então, na próxima quarta-feira, ao início da aula, eu vou pedir para que alguns de vocês, todos vão postar no SIGA, mas para apresentar, nós teremos 3 no máximo, tá? Que irão apresentar esses conhecimentos. Já vai estar postado, é para que possamos ter uma interação, porque, com certeza, nós não teremos os mesmos resultados, né? Até porque não faremos em grupo, essa atividade é individual. Certo? E a outra tarefa é em relação ao vídeo que nós assistimos uma parte. Bom, a aula de hoje, então, se encerra. Ela complementa a sua carga de horas com as atividades orientadas, porque essas atividades não seriam feitas em sala de aula, mas elas complementam a nossa aula, portanto, elas são complementares à nossa carga horária de hoje, e a presença de vocês será computada na medida em que vocês postarem a tarefa solicitada. Então, não deixem de postar a tarefa na data programada no SIGA, porque ela será a presença da aula e a complementação da carga horária de hoje. Combinado? Espero que vocês possam acompanhar essa aula e espero também que vocês sejam atentos, né, à postagem da tarefa e que nós possamos prosseguir os nossos trabalhos. Na próxima semana, então, não teremos uma aula gravada, mas a aula online e com a interação de vocês. Nós não temos a condição de gravar as aulas com interação, porque não podemos postar imagens. E na interação, a imagem de vocês estará exposta. Então, as aulas online têm interação. E as aulas gravadas, somente a minha imagem e aquilo que estiver preparado. Então, eu agradeço, espero que eu tenha contribuído com o avanço da nossa discussão em sala de aula, e estarei postando, então, agora as atividades e as tarefas no SIGA. Tenham um bom dia, até a semana que vem. Obrigada.